Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. A palavra de Deus, na leitura da Bíblia desta manhã, está no livro de Marcos, e nós vamos iniciar essa leitura no versículo 13. Marcos, capítulo 12, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus, tá? Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o acompanhasse, para que o apanhasse na alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. E eles lhe trouxeram. E disse: De quem é esta imagem, ou esfinge, e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Vamos parar aqui para explicarmos. Irmãos, nós vejamos aqui, nós vemos, glória ao nome do Senhor Jesus, que nesse versículo 13, enviaram alguns fariseus e herodianos para que eu apanhasse alguma palavra. Então, vocês veem que a perseguição de Jesus era intenso, irmãos. Aqui agora vieram esses homens, tanto os fariseus como os herodianos, justamente para eles forem enviados. Isso, então, se está dizendo que eles foram enviados, é que existe uma liderança. Existem uns líderes aí em cima desses fariseus e herodianos, tá certo? Conforme está aqui as escrituras sagradas, tá bem? E nós estamos vendo aqui que essa delegação, né, daqueles líderes, eles autorizaram para que esse grupo, glória ao nome que estariam unidos, para quê? Numa conspiração contra o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, porque os herodianos, eles não se combinavam com os fariseus, mas os dois tiveram um comum acordo para a conspiração contra o Senhor Jesus. Eles se uniram para se levantar contra o Senhor Jesus. Tá bem, irmão? Isso. E eles esperavam que iam apanhar o Senhor Jesus em algumas palavras. Por isso, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado naquilo que nós falamos, porque às vezes a gente fala coisa que, de repente, nós somos pegos pela própria boca, pela própria palavra. Então, aqui Jesus já está nos ensinando. Por isso que nós temos que ser manso, temos que ser humilde, tomar cuidado, não ser afoito em responder a certas perguntas, e temos que ser bastante humilde. Então, vamos entender aqui, irmãos. Eu gostaria aqui que nós vamos abrir aqui no capítulo 3 mesmo de Marcos, no capítulo 3 de Marcos, no versículo 6, aqui vai mostrar, olha, capítulo 3, verso 6. Vamos lá. Olha aqui, ó. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos. Então, olha só a situação aqui, tá, irmãos? Eles tomaram um conselho com o herodiano contra ele. Quem? Contra Jesus. Procurando um modo como ver para matar o Senhor Jesus. Então, nós estamos vendo aqui que o Senhor Jesus tinha curado, nesse capítulo, ele curou um homem no sábado, e os herodianos e os fariseus, eles não eram muito, como disse a vocês, eles não tinham muita afinidade, eles eram um pouco inimigos, questão de ideias.
Só que aí surge o nosso Senhor Jesus. E esses dois, os fariseus, foram procurar a delegação dos herodianos e começaram a tomar conselho para fazer uma conspiração para ver como mataria o Senhor Jesus. Então, desde o início de Marcos aqui já vinha essa conspiração. Só que eles não conseguiam encontrar, irmão, uma forma de pegar o Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus, ele se entregou porque ele tinha que se entregar, porque era o cumprimento da palavra de Deus, para que a palavra de Deus se cumprisse. Não que os homens tinham poder sobre Jesus, nunca teve. Ele deu a sua própria vida. Foi ele que doou para hoje nós estarmos aqui na presença de Deus. Então, amados, vamos ver aqui nessa passagem que isso aqui já está aqui, essa conspiração que nós vimos, tá bom? Já aqui no versículo 14, quando eles chegaram e disseram, mestre, olha a hipocrisia deles, irmãos. Isso aqui me chama muita atenção. Olha só a hipocrisia desses homens. Olha a conversa deles. E chegando eles disseram, mestre, quer dizer, uma palavra, né? Bem já adocicada. Sabemos que, olha só, ele já dando aqui um julgamento, um elogio para Jesus. Sabemos, isso que nós temos que tomar cuidado, irmãos, com elogios. Elogios falsos, enganosos. Olha só, ele disse, mestre, sabemos que és um homem de verdade. Bom, isso eles não negaram, né, irmão? Isso eles sabem mesmo. E de ninguém se te dá, porque não olha as aparências dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. Você percebeu? Então, eles confessaram que o Senhor Jesus não olha segundo a aparência dos homens, glória ao nome do Senhor Jesus, mas antes ele fala com a verdade, ensinando o caminho de Deus. Irmãos, vamos aprender uma coisa, irmandade. O que nós precisamos aprender tá tudo nas Escrituras. Os ensinamentos do Senhor Jesus. O que é ensinar? É quando nós aprendemos, erramos menos. Pecamos menos na presença de Deus. Quanto mais Jesus Cristo nos ensinar, mais sábio ficaremos na presença de Deus. E se estamos ficando mais sábios na presença de Deus, nós vamos saber como tomar as atitudes dentro da palavra de Deus e não errar na presença do Senhor. E essa é a vontade de Deus, que sejamos santos. Irmãos, olha, quando a gente fala assim, sejamos santos, que Deus também, ele falou, seja santo como eu sou. Ele está exigindo para que nós aprendamos dele, e quando aprendemos dele, nós vamos errar menos. Tá certo? Não é isso? Eu vou dar um exemplo material. Quando vocês aprendem a fazer café, vocês aprenderam a colocar a quantidade certa do pó, a quantidade certa da água, não erra mais. Você pode fazer 30 anos café, você não erra mais, aprendeu. A palavra de Deus é exatamente assim. Quando nós aprendemos o Senhor Jesus, aquilo impregna dentro do nosso coração, ele vai lá e a lei do Senhor entra dentro do nosso coração. Aí nós comandamos com ele, temos comunhão com ele, não erra. E ele vai nos levando para a santificação. Ele está nos levando cada vez perfeição todos os dias da nossa vida. Então, esses homens, só que esses homens eram hipócritas. Ele deu um elogio para Jesus, agora ele vai lançar o veneno deles. Vamos ver o veneno que ele vai lançar aqui, ó. Aí ele fala assim: é lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Olha, ele jogou uma bomba na mão do Senhor Jesus. Por quê? Primeiro vamos entender, irmãos, por que ele estava falando se é lícito pagar um imposto. Então, nós temos que entender, irmãos, que esses impostos aí que os fariseus e os herodianos, eles tinham em mente, era aquele imposto, irmão, que Roma, ele tomou as províncias, né? Glória ao nome do Senhor. Então, se ele tomou essas províncias, ficou de Roma. Israel estava na mão de Roma, todas essas províncias estavam na mão de Roma. Então, tinha que pagar o imposto para Roma. Claro, né? Então, desde a Judéia, acabou se tornando uma província romana naquela época.
E assim, esse imposto representava o quê? Uma sujeição dos judeus com os romanos. Por isso que a ira dos judeus era grande, irmãos. Quando, no caso dos publicanos, porque os publicanos eram cobradores de impostos. E havia publicanos judeus que trabalhavam para Roma. Eles foram colocados como cobradores de impostos. E isso era a ira deles. Por quê? Os judeus não queriam estar submissos a Roma, mas foi tomado. Roma estava dominando os judeus ali. E isso deixava eles nervosos, né? Mas eles tinham que pagar, era obrigatório pagar. Claro, ué, os impostos vêm de Roma, então estão sujeitos a Roma, tem que pagar. E eles fizeram isso, fizeram essa pergunta para Jesus Cristo. Bom, o Senhor vai responder para eles agora, irmãos. Então, no versículo 15, então ele, claro, Jesus Cristo, conhecendo a sua hipocrisia, irmão, você vê que até nós conhecemos a hipocrisia desse homem, né? Desses homens aqui. Jesus disse assim: por que me tentais? Trazei uma moeda para que a veja. Então, o Senhor Jesus aqui, irmãos, ele estava numa situação que os herodianos e esses fariseus, ele queria ver uma resposta de Jesus. Então, olha que situação, irmão. Iriam ver se o Senhor Jesus era visto como um partidário, vamos dizer, ou ele seria um partidário de Roma. Se ele falasse que estaria a favor de Roma, ele ia desanimar muito os judeus ali, ia expor os judeus ali, as pessoas, a multidão, né? E se ele disser que não, os fariseus iam relatar ele, ia denunciar ele, que ele seria um revolucionário ali, e ele estaria contra Roma, né, como está na Bíblia aqui, iria denunciar. Então, vamos ver lá em Lucas, capítulo 20, versículo 20. Eles ainda não conseguiram fazer isso aqui, mas lá na frente eles querem fazer a mentira deles, né? Vamos lá em Lucas, capítulo 20, versículo 20. Olha, irmãos. Glória a Deus. Olha o que diz aqui, ó. Ó. Observando, mandaram os espias que se fingisse justo para o apanhar em alguma palavra e entregar a jurisdição e poder do presidente. A intenção deles era essa. Lucas, no livro de Lucas, ele deixa mais claro aquilo que nós estávamos lendo ali. Então, veja, ele estava observando, mandaram espiões, tá bom? E que se fingisse justo. Então, era até mentiroso. É hipócrita, né, irmãos? Mentirosos, hipocrisia. Eles se fingiram justo para ver se apanhava, estou repetindo, se apanhava alguma palavra. E para qual é a finalidade dele? Para entregar a jurisdição e o poder do presidente. Está vendo, irmãos? Quer dizer, a intenção deles era pegar o Senhor Jesus em alguma palavra. Essa era a intenção. Lucas, ele deixa mais claro essa situação. Bom, irmãos, nós estamos vendo aqui que Jesus, o nosso Senhor, aqui nesse versículo 15, nós vemos aqui que o Senhor Jesus não se deixou se enganar. Ele viu completamente a hipocrisia desses homens. E o Senhor Jesus percebeu que eles estavam pondo à prova o Senhor Jesus. Por isso que ele chamou de hipócrita, até quando me tentais? Aí o Senhor Jesus faz essa pergunta para ele no verso 16, né? Ele pediu uma moeda, e aqui foi dado uma moeda para ele. Trouxeram um denário lá para ele, e ele vai no 16 e faz isso aqui. Ele trouxeram e disse: de quem é esta imagem e essa inscrição? E eles disseram: de César. Quando eles disseram de César, irmãos, Jesus dá a resposta para eles. Então, Jesus respondeu e disse:
Dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Aí, irmãos, esses hipócritas ficaram maravilhados, ou seja, assustados com a resposta do Senhor. Eles foram 100% pronto para derrubar o Senhor Jesus. Mas, irmão, o Senhor Jesus, conhecendo os corações, ele muda toda a história. Irmãos, eu tenho que... minha garganta está ruim, eu vou pedir uma licença, que eu vou ter que colocar um pouco disso aqui, tá? Então, queridos, vamos ver... Ah, melhorou, que alívio. Então, vamos ver aqui, meus queridos, o que o Senhor Jesus nos ensina. Irmãos, isso aqui é muito importante para cada um de nós. O Senhor Jesus, ele conhece os nossos corações. Ele conhece as nossas intenções. Por isso que Deus sonda o espírito, ele sonda os corações e a mente das pessoas. Então, queridos, nós temos que aprender uma coisa. Não tente enganar alguém, porque você vai enganar a si próprio. Ninguém engana a Deus. O que nós aprendemos com essa lição? Nós aprendemos, irmãos, que tem muito crente que são tão hipócritas quanto esses homens aqui. Conhece as leis, conhece as escrituras do Antigo Testamento e são fingidos. E o que nós vamos aprender aqui é muito importante pela leitura da palavra. Nós precisamos aprender, irmãos, que Jesus Cristo nos chamou para a salvação. E nós temos que, se você mesmo quer ser salvo ou salva, tem que andar com o Senhor Jesus. Pega a tua cruz e segue o Senhor Jesus. Agora, se houver, isso tem de monte, mas de monte em todos os meios de nós, cristãos, dos crentes, que não era para ter. Temos muito crente hipócritas, falsos, tentam pegar nós com alguma palavra, sim, tentam jogar contra o outro, é um tal de querer prejudicar a vida do seu irmão e da sua irmã, por motivo de quê? De inveja. Por que que esses homens aqui estavam querendo pegar o Senhor Jesus? Por que que eles queriam destruir o Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus, eles eram tão falsos, hipócritas, tinham as escrituras nas mãos, eles tinham as escrituras nas mãos, só que eles teve também, eles começaram a ter os seus poderes, porque eles são líderes, e eles então começaram a fazer muitas leis, e assim eles nem, por isso que Jesus falou, vocês põem pesos no povo e nem com o dedinho seu vocês mexem. Então, isso mexia muito com esses líderes lá no passado, os fariseus, e os saduceus, os escribas, e eles tinham medo de perder a sua posição. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava crescendo em obras, porque ele é o Messias, e eles não estavam, eles tinham suas posições, estavam sossegados nas suas cadeiras, e eles se sentiam ameaçados pelo Senhor Jesus. E por isso que eles queriam matar Jesus Cristo. Irmãos, hoje tem crente, com todo respeito, mas é a verdade, tá bom? Infelizmente, porque todos vieram para a presença de Deus, todos foram chamados. Mas tem alguns que ele fica de olho nas coisas materiais e às vezes não quer ver a bênção do seu irmão. E às vezes quer atrapalhar a vida. Por isso que existe calúnias, difamações. Ah, mas irmão Júlio, isso poderia estar dentro da igreja? Irmãos, nós não estamos no céu. Nós estamos na terra. E isso entra em qualquer lugar. Jesus escolheu 12. Um deles era o diabo, Judas. Judas era uma pessoa, mas Judas abriu o seu coração para o diabo entrar dentro dele. Por isso que ele virou o diabo, porque ele deixou que o inimigo tomasse posse dele. Nós temos uma passagem aqui na Bíblia que assim que o Senhor deu o bocado a ele, o diabo entrou dentro dele. E ele foi fazer o que tinha que ser feito. Irmãos, então, prestem atenção nisso. Tome cuidado com os elogios na vida de você. Porque
Às vezes você vai cair no seu ego e você vai se enganar por causa do elogio falso. Você viu que Jesus não se deixou ser enganado pelos elogios? Então, nós temos que andar na direção como Jesus está. Andar na santidade. Tá bem, meus irmãos? Vamos lá. Então, nesse versículo 16 e 17, Jesus, ele pega a moeda e lá nós vemos que ele vai ver uma imagem de César. Naquela época, irmão, era o Tibério César, tá bom? Na época que Jesus estava ali peregrinando. Então, aquela inscrição, ela estava... Irmãos, isso é muito interessante. Os romanos, eles gostavam de se endeusar. Por exemplo, o César era um deus na época para eles. Então, o César queria que todos tinham que glorificar ele. Ele era considerado como Deus. Tanto, perdão, a moeda veio com a esfinge dele. Entendeu? Então, nós vemos aqui, meus queridos, que aquela esfinge, aquela imagem de César é como um deus, era declarando a sua divindade ali, de César. Agora vamos ver o que Jesus, como é que Jesus ele ia responder isso. Nós estamos vendo aqui, irmão, que ele foi interrogado para ver se pagava ou não, que está ali no versículo 14 ou 15. No 14 e 15, que ele falou: pagamos ou não pagamos? Então Jesus vai responder para ele, dando uma lição. Olha que coisa linda, irmão. O Senhor Jesus dá uma lição sobre essas posses. Aí ele falou assim: aqui, né? Ele está dizendo assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Daí, então, vai ter a nuance de uma obrigação. A moeda que tinha a imagem de César, portanto, vai pertencer a César. Esse dinheiro que nós temos é desse mundo, entendeu? É dele, é do governo, certo? Então, esse dinheiro, já que tem a imagem de César, pertence a César. E Jesus apoiou. Porque se Jesus falou, dai a César o que é de César, o Senhor Jesus disse, paga o imposto. É dele, o dinheiro é dele mesmo. Não é mesmo? Então, ele apoiou, vamos dizer, que é legítimo aqueles impostos. Que nem nós hoje temos impostos, irmãos. É legítimo, tá bom? É para ter uma função, os impostos é para ter a função que vai ajudar a população, essas coisas todas, né, irmãos? Então, veja, então, esse tipo de imposto, e dai a César o que é de César, o senhor acabou apoiando, sim, dizendo que seria um legítimo desse governo humano aqui da Terra, como os impostos aqui que nós temos, é legítimo do governo humano na Terra. Então, dai a César o que é de César. Agora, o Senhor levantou um assunto muito mais forte. Quando ele falou, dai a César o que é de César, poxa vida, já que está cobrando imposto, é dele, paga, dá a moeda para ele, dá o dinheiro dele. Agora, Jesus vai e eleva o assunto com um patamar tão superior, tão divino, e ele vai falar assim, irmãos, e dai a Deus o que é de Deus. Agora fica essa pergunta. Se na Terra nós pagamos os impostos para o governo, porque o dinheiro é deste mundo mesmo, é uma obrigação nossa pagar um imposto, porque isso vem para nós. Agora a pergunta fica aí e vocês meditam comigo. E dá a Deus o que é de Deus. E o que nós vamos dar a Deus o que é dele? Pararam para pensar nisso, irmãos? Essa pergunta é forte, não é? O que nós vamos dar a Deus? O quê? O que são as coisas de Deus? O que nós vamos dar? Irmão, eu gostaria de levar vocês lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 27. Vamos ver aqui em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27. Porque essa pergunta, a maioria, irmão, não, olha, são poucas pessoas que pararam para pensar. Dai a Deus o que é de Deus. São poucas pessoas que pararam para pensar. Então vamos ver aqui no livro de Gênesis, capítulo 21, capítulo 1, versículo 27. Aqui vai estar a resposta para nós.
Olha o que diz aqui, ó. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Glória ao nome de Deus. Perceberam? Então, o que o Senhor nos ensina aqui? Que nós também temos uma obrigação de dar a Deus o que tem a sua própria imagem. É nós mesmos. Se a moeda que tem a esfinge, que tem a imagem de César, é para dar para César, e nós que temos a imagem de Deus, temos que dar a Deus a nossa imagem. Nós temos a imagem de Deus, então nós pertencemos a Ele. Irmãos, vocês entenderam? Nós temos que nos dar para o Senhor. Nós pertencemos a Ele. Nós temos a imagem de Deus. Ele criou segundo a sua imagem. Entenderam toda essa linda obra, irmãos? Então, parem e pensem um pouco. Você pertence ao nosso Deus. Cada um de vocês pertence a Deus, amados. Então, em nome de Jesus, por favor, santifique mais na presença de Deus. Ande mais em comunhão com Deus, porque um dia você vai ter que dar conta ao Senhor da tua vida. Se aqui os fariseus tentaram pegar Jesus com as moedas e Jesus apoiou aos impostos, né? Porque o dinheiro é de César, se tem a imagem dele, é dele, dá para ele. Agora, Jesus mostra para nós, e hoje poucos vocês sabem disso. Aliás, muita gente não sabe disso. E nós que temos a imagem de Deus, nós também temos que dar a Deus nós mesmos. Nós pertencemos a Ele. Por isso que Deus tem um plano tão glorioso com o homem, que Ele enviou Jesus Cristo para levar nós para onde? Para onde que nós vamos? Se é dele, se nós somos dele, para onde é que nós vamos? Ficar na terra ou vamos reinar com Cristo? Reinar com Jesus. Contemplar a face de Deus, Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 20 também. Você vai ver ali a nova terra, novos céus. Você vai ver a nova Jerusalém. Deus vai morar com os homens, é dele, nós somos dele, igreja. Amado irmão, amada irmã, medita como é que você está na presença de Deus. Meu Pai eterno. Como é que nós estamos? Estamos mesmo agradando a Deus? Estamos mesmo trabalhando para Jesus, granjeando os seus talentos? Então, hoje nós aprendemos em nome de Jesus. Dai a César o que é de César. Esse dinheiro é do mundo? Deixa para o mundo. Você trabalha, tem imposto, paga os impostos, tem coisa para acertar, acerta. Mas não esqueça que também você tem que dar a Deus o que é Deus. E você é a imagem dele, e ele quer nós mesmos para o reino da sua glória. Por que que muitos não agradam a Deus? Porque o coração está no mundo, nas avarezas do dinheiro deste mundo, nas riquezas deste mundo, e aí se perde na perdição e dói, porque perde a vida eterna. Mas nesta manhã, muitos estão aprendendo. Você vai trabalhar, você vai pagar suas contas, você vai pagar tudo. Pagar as contas não é ser caloteiro, não, hein? Porque isso também vai para a conta de Deus. Porque o Senhor, ele vai cobrar todos os atos que nós fazemos. Que eu vou ler daqui a pouquinho sobre o que nós plantamos, nós colhemos. Tá bem? Então, vamos ser filhos de Deus de verdade, irmãos. Olha, Deus está dando a graça de fazer a leitura com vocês, e eu estou vendo, irmão, o amor que vocês têm, e que vocês têm esse interesse, que Deus abençoe cada um de vocês. Tudo isso é uma correção, é um amor. Por quê? Que aí vocês não erram mais, vocês pegaram o entendimento, e vocês vão trabalhar em cima de tudo isso. Tá bem? Então, se houver alguém que não está dando o valor direito, em nome de Jesus, dá. A oportunidade está aqui agora. E Deus vai te abençoar bastante. Então, pronto. Agora nós vamos, irmãos, numa outra passagem. A palavra de Deus diz assim. Vamos voltar lá em Marcos. Agora aqui vai falar sobre
a ressurreição. No versículo 18 fala assim: então veio os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filho, o seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo também tomou e morreu, e nem esse deixou a descendência. E o terceiro, da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 as tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão e nem se darão em casamento, mas serão como anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou da sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Por isso, vós errais muito. Isso me chama muita atenção, irmãos. Está vendo o que é falta da leitura das Escrituras? Quem não lê, erra bastante. Então, esses homens aqui, irmãos, eles estavam cegos. Por quê? Porque eles liam de um jeito que não compreendiam. Então, vamos entender primeiro quem são os saduceus. Irmãos, se esse primeiro verso, olha bem isso aqui, ó. Então, os saduceus, nós temos fariseus, os escribas, saduceus. Os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não. Ó, então, os saduceus, que dizem não há ressurreição, aproximaram-se dele, de Jesus, e perguntaram-lhe, dizendo: irmãos, veja que interessante. Nesse versículo 18, irmão, nós estamos vendo aqui que eles estavam, assim, só aceitavam o livro de Moisés. Os saduceus, eles só aceitavam o livro de Moisés, que seria o Pentateuco, né? E nós vemos aqui que, como escritura, ele estava negando a ressurreição corporal. Então, os saduceus não cria numa ressurreição corporal, ele não cria também no juízo futuro que Deus vai fazer, e nem na existência de demônios, espíritos, e nem anjo. E então ele afirmava o livre-arbítrio humano. Então vamos entender, por isso que aqui no primeiro verso você vê assim, ó, então os saduceus que dizem que não há ressurreição, então ele tomou um livre-arbítrio aqui, certo? Ele está afirmando, foi essa atitude, ele é livre para fazer essa escolha. Então eu gostaria que nós abríssemos aqui, irmãos, no livro de, vamos observar aqui no versículo 18 aqui, como nós já lemos, vamos abrir ali em Atos, capítulo 23 de Atos, e nós vamos ler aqui no versículo 6, versículos 6 e 8. Olha só, Atos 23, versículos 6 e 8. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus, são aquelas pessoas que não criam em ressurreição, nem anjo, nem demônio, nem juízo futuro, nem inferno, nada. E outra de fariseus, e os fariseus já criam na ressurreição.
Então clamou ao conselho: homens e irmãos, eu sou fariseus, filho de fariseu, no tocante à esperança da ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isso, houve uma dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu, porque um não cria na ressurreição e o outro cria. Então Paulo lançou uma palavra tão certeira que houve uma confusão entre as duas classes, tá certo? Isso aqui, o que é? Livre-arbítrio de cada um. Se uma pessoa, ela, vamos dizer um exemplo, ateu, não acredita em Deus, ela tem o livre-arbítrio para fazer isso. Ela faz o segundo a vontade dela, não é verdade? Que seria um livre-arbítrio. Ela pode escolher segundo a sua própria vontade, porque isso é dado a ela, tá certo? Se a pessoa quer, não, eu quero ser crente, quero servir a Deus, é um livre-arbítrio também. Você fez a sua escolha. Ou, não, não quero mais, é livre-arbítrio. Tá bom? Então, vamos entender agora as consequências disso, claro, né? Voltando aqui no versículo, glória a Deus. Nós vamos aqui ver que agora, nesse versículo de 19, 20, que aí esses fariseus, ele vai falando assim, para esses saduceus: olha, Senhor, havia um homem, e ele casou com uma mulher, mas ele morreu e não deixou descendência. O segundo para suscitar a herança do primeiro irmão, casa para ter filho para suceder pelo primeiro irmão. Mas esse também morre e não tem filho. Aí vem o terceiro, não tem, o quarto não tem, o quinto não tem, e morreu os 7 e depois morre a mulher. Então, foi isso que eles apresentaram para o Senhor Jesus. Então, irmão, esses saduceus, eles tinham se aproximado e ele baseou isso, assim, né? Tudo baseado nos livros de Moisés. Porque, por que que baseou pelo livro de Moisés? Isso estava envolvendo a lei ali de Levítico, né? A lei do casamento, com o cunhado, que você pode abrir no livro de Deuteronômio, capítulo 25. Vamos lá no Deuteronômio, capítulo 25. Por isso que o Saduceus fez essa pergunta, né? Deuteronômio, capítulo 25. Diz assim, ó. 5 e 6, o verso. Quando os irmãos morrerem juntos, um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casar com homem estranho, de fora. Seu cunhado estará com ela e o receberá por mulher e fará obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Essa era a lei. Vocês perceberam? Foi por isso que esses saduceus, eles foram conversar com Jesus sobre esse assunto. Olha que interessante, irmãos. Eles foram conversar com Jesus sobre esse assunto. Então, porque essa lei obrigava um homem, por isso que eles chegaram ali, vocês veem que eles usaram tudo ali na Bíblia, né? Então, essa lei obrigava um homem, né? Conforme está aqui a palavra de Deus, de se casar com a esposa do seu irmão falecido, para preservar o nome na herança de Israel, para que não perdesse o nome do seu irmão. Então, que era o nome da família, né? Então, foi baseado nisso que os saduceus, irmãos, apresentaram esse cenário. Claro, irmão, projetado para fazer uma doutrina da ressurreição, parece que ele quis dizer assim, ele apresentou isso para Jesus para mostrar que a doutrina da ressurreição é um absurdo para eles. Eles achavam isso aí uma coisa absurda. Como é que pode, lá no céu, ressuscitado, e aí, essa mulher vai ser de quem agora? Ele achou isso absurdo. Então, essa pergunta deles, eles estavam pressupondo que a vida futura era semelhante a este mundo. E não é, irmão. A vida futura não é semelhante a este mundo. Totalmente diferente. A coisa lá no céu é outro. Aí Jesus vai mostrar como é que vem a resposta do Senhor Jesus sobre o assunto. Então, nós vemos aqui que do versículo 24 ao 27, Jesus respondendo disse: porventura não errais vós em razão de não
saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Está vendo, irmãos, como é importante ler as Escrituras? Quando a pessoa não lê as Escrituras, irmãos, ela erra demais. Como é que vai, irmãos, como é que nós vamos conhecer o poder de Deus? Ela está nas Escrituras. Se hoje Deus faz tanta obra no meio de nós, porque ela está nas Escrituras. Por isso que muitos erram e vai no seu próprio entendimento, acha de um Deus de um jeito, e não é isso, irmão. Nós temos que entender bem diferente sobre esse assunto. Glória ao nome do Senhor Jesus. Jesus já foi claro com vocês erram por causa de não saber as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí ele disse, porquanto ressuscitarem dentre os mortos, nem se casa. Quer dizer, quando nós, né, irmãos, formos ressuscitados, como está aqui, dentre os mortos, não se casarão e não se darão em casamento, mas serão como anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos, né, houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e ele não é Deus dos mortos, Deus do vivo. Isso ele provou para Moisés ali que Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos com ele, não é verdade? E assim todos nós que temos Cristo em nossa vida, estamos vivos na presença de Deus. Então, nessa passagem aqui, irmãos, nós estamos vendo que Jesus declarou que, aqui nesse versículo 24, ele declarou que a vida após a morte será totalmente diferente da vida aqui na terra. Lá nos céus, irmãos, ele diz que os homens não se casam e também não vão se dar em casamento. E aí nós estamos vendo, né? Que aí ele fala de Moisés aqui, isso você vai encontrar no livro de Êxodo, capítulo 3, tá? Aqui você vai ver aquela passagem de Deus ali com que Moisés olha para a sarça está pegando fogo, mas ela não é consumida. Moisés vai até aquele lugar, e Moisés, então, só um minutinho, irmãos, aqui, só um minuto aqui. Glória a Deus. Então, amados, nós vemos aqui que aquela parte da sarça, né? Moisés, ele ficou curioso, porque ele via que não estava consumindo, aí foi onde que Deus, vocês já sabem toda essa passagem, Deus fala para ele tirar a parca dos pés dele, que o lugar é santo, a terra é santa ali. Bom, enfim, Deus vai e conversa muito com ele. Então, nós temos esse exemplo aqui, né? E então, Deus não é Deus dos mortos, ele é Deus do vivo. Por isso que Jesus falou assim com ele. E ele então declarou, né, que é Deus dele, como nós vemos aqui nessa passagem, irmãos, que lá no céu, aí muitos vão ficar curiosos e vão dizer assim, mas espera lá nós vamos ser como anjo, não vai ter casamento? Não, não vamos ter mais casamento, irmão. Segundo o que Cristo está dizendo aqui, você vai continuar sendo homem, você vai ser continuando sendo mulher, porque o nosso corpo vai ser ressuscitado, não é verdade? Vocês podem ver que Jesus disse que no dia da volta dele, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão arrebatados. Nós vamos receber um corpo celestial. Só que esse corpo, por que os mortos vão ressuscitar? Porque o corpo do morto, ele foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Vamos entender isso na palavra de Deus, ali no 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Quantas vezes o Senhor sempre deu aqui, mas é muito importante, porque vai tendo pessoas novas, almas novas, e precisa saber disso. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Então, ele disse que o nosso corpo é de Deus, é o templo do Espírito Santo, é proveniente dele, o corpo não é mais nosso. Versículo 19. Por que o corpo não é nosso? Versículo 20 vai responder. Porque foste comprado por um bom preço. Qual é o preço? O sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Cristo, que morreu na cruz e levou todos os nossos pecados para a cruz, o sangue dele pagou a vida de vocês. E todo aquele que crê nele como Salvador está salvo. Então ele disse
que porque eu fosse comprado por um bom preço, aí está aqui uma ordem: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, irmãos, temos que entender que o nosso corpo, ele também tem que ser glorificado para Deus. Então, toma cuidado, que o nosso corpo, ele não pode ficar exposto de qualquer jeito, não. Ele é de Deus. O nosso corpo pertence a Deus. Nós temos que ter uma vida modesta, temos que ter uma vestimenta modesta, tudo para a honra e a glória de Deus. Toda vez, né? Eu vou dizer assim, para vocês entenderem materialmente a coisa. Vamos dizer assim, olha, quando um jovem, né, uma moça, um casado, né? Então a moça ela vai para o espelho, ela se arruma, ela se adorna todinha porque ela vai ter um encontro com o seu noivo, né? Vamos dizer assim, então ela vai se adornar, ela vai olhar nela, porque ela quer agradar com as suas vestimentas também o seu noivo. Um exemplo assim, de uma noiva e um noivo. Espiritualmente, nós somos assim. Hoje você vai olhar em sua vida, você vai usar uma roupa modesta, é para agradar alguém lá fora no mundo ou é para agradar o seu Deus, aonde você estiver andando, você está representando aquela singeleza, aquela vestimenta singela, modéstia, diante do seu Deus, do seu Pai Celestial. Então, ele está dizendo aqui que nós fomos comprados por um bom preço. Então, nós temos que glorificar Deus com o nosso corpo precisa de vestimenta. Nosso corpo precisa falar das coisas santas. Então, do nosso espírito, por quê? Porque ele pertence a Deus. Tá bom, e depois que você morre? E depois que você morre, como é que fica? Depois que nós morremos, irmãos, o nosso corpo vai para a sepultura. E ele é do pó voltará. Mas não esqueça que Jesus disse que vai vir ressuscitar. Porque como o seu corpo foi comprado por Cristo, ele pertence a Cristo, o teu corpo. Ele tem que voltar para Jesus Cristo. Agora, quando o teu corpo for ressuscitado, ele vai ser glorificado, vai receber o corpo será glorificado espiritualmente. Veja que quando Jesus morreu, qual o corpo que ele levantou? O seu próprio corpo. E todos aqueles que morrerem em Jesus levantará o seu próprio corpo, mas é um corpo glorificado, irmãos. Tá bom? É um corpo que não vai ter mais enfermidade, não vai ter dor, é um corpo celestial. Porque se está glorificado, você vai para o céu, tem que ser celestial, né? Jesus não foi assim? Tá certo? Então, veja que isso é muito importante. Agora, mas por que não vai ter casamento no céu? Irmãos, porque a obra de Deus é divina, é um ser único. Então, veja, na terra o Senhor nos deu as condições de reproduzir. No céu não haverá isso. Mas vamos ver uma coisa. Os anjos, né? Anjo, por exemplo, Gabriel. Tem o anjo Gabriel, tem arcanjo Miguel. Eles têm nome masculino, não tem? Então é anjo masculino, porque eles têm nome masculino. Entenderam? Nós temos nome lá. Isaac, Jacó perdão, Abraão, Isaac e Jacó. Nome masculino, eles são homens, estão lá. Está entendendo? Só que nós não vamos ter a função da reprodução lá. Não vai ter mais casamento, porque nós somos irmãos. Vamos viver. Jesus estava deixando isso bem claro aqui para nós. Glória ao nome do Senhor Jesus, que lá no céu nós vamos ser como um anjo. Anjos não têm reprodução, mas ele é um ser. É uma pessoa. Deus fez tudo perfeito. Tá bem, meus queridos? Da mesma forma, na nossa vida. Então, foi isso que os saduceus não conseguiam entender. Agora, quando Jesus explicou para eles, glória ao nome do Senhor Jesus, quando Jesus acabou explicando isso para eles, eles acabaram tendo um entendimento. Porque nas Escrituras, eles estavam. Deixa eu ativar o mudo aqui. Irmã Cleide, a irmã pode ativar o mudo aí, por gentileza, filha? Obrigado. Então, irmãos. Deus abençoe, irmã Júlia. Amém, filha. Amém. Deus abençoe também. Então, irmãos, vejam que nosso corpo é o mesmo. Só que não vai precisar, não vai ter mais parte de casamento, essas coisas, tá bom? Então, aqui fica essa parte que Deus nos dá a graça de nós falarmos aqui.
Glória ao nome do Senhor Jesus. E deixa eu ver aqui. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver aqui. Irmão Júlio, arrebatamento será antes da grande tribulação? Irmãos, isso aqui a gente pode responder depois, porque senão eu vou ter que ficar mudando aqui a nossa leitura. Mas vai chegar nesse ponto aí, tá bom? É muito boa essa pergunta. Se vai haver primeiro antes haverá a ressurreição. Quando Jesus voltar, primeiro os mortos vão ressuscitar e nós vamos ser arrebatados, tá bom? Com um piscar de olhos. Se nós estivermos vivos, né, irmão? Nesse dia do Senhor. Só uma coisa que eu quero acalmar o coração de vocês. O que vai acontecer no dia da grande tribulação, Jesus Cristo e Deus já tem um plano para todos vocês. Todos vocês. Então, não ficam ansiosos. Eu vou sofrer, eu vou acontecer isso. Deus criou um plano para Noé, que era tão fiel a ele. Ele criou um plano de que Noé fizesse a arca, foi feita a arca, e Noé não pereceu com seus filhos e nem suas noras e sua esposa. Depois, o Egito, na mesma coisa. O povo hebreu foi fiel à palavra de Deus, colocou ali o sangue do cordeiro nos umbrais. Nenhum deles também foram mortos, e Deus guardou todos. E o que você acha? Apocalipse capítulo, salve, acho capítulo 3, lá de Filadélfia. Porquanto guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo mundo, que é a tribulação. Então, olha, irmãos, descanse nessa parte. Isso aqui eu vou falar em outros dias, depois que nós lemos os evangelhos. Então, não fiquem ansiosos, não fica aí se deprimindo. Aproveita enquanto você tem liberdade, dê glória a Deus, dê louvor a Deus, sirva a Deus de todo o coração de você. Ame o teu próximo, granjeie os talentos, mostra para Deus o que você pode fazer por amor a Cristo Jesus. O que tem, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a sabedoria que Deus te deu, sirva a Deus com alegria. Deixa isso, os planos de Deus, ninguém vai interferir no plano de Deus. Irmãos, para quem confia no Senhor, glória a Deus, não precisa ter medo de nada. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro para vocês, materialmente. Vocês vão para uma estrada, uma pista cheia de carro e de caminhão. Mas você está dentro do condutor, está o pai da família com a sua esposa e seus 3 filhos. A esposa e os filhos têm confiança no pai. O pai, ele tem consciência que ele está carregando mais 4 vidas junto com ele. Então, ele vai dirigir com uma direção defensiva. Ele vai tomar muito cuidado que pode surgir no meio do caminho, porque está envolvendo 4 vidas, está na mão do condutor que está dirigindo, do motorista. Entendeu isso? Quando o motorista ele é prudente, ele se preocupa pelas 4 vidas que está ali com ele. A dele é a quinta. Agora, quando o motorista é imprudente, ele corre, ele faz curva fechada, ele faz tudo e faz carro cantar pneu e ainda põe pavor na esposa e nos 3 filhos. Vai devagar, pai, vai devagar. Põe medo. Isso é imprudente. Agora, espiritualmente, o nosso Deus é o condutor das nossas vidas. Ele é o nosso Pai. Ele está sabendo conduzir a vida humana na Terra. Todos que foram comprados por um bom preço, Cristo Jesus está nas mãos dele, ninguém tira das mãos do Senhor Jesus. João, capítulo 10, versículo 24, 25, está tudo ali, que todos que conhecem Cristo e conhecem a voz dele, ele deu a vida eterna, nenhum modo nós vamos perecer e ninguém vai tirar nós das mãos dele e nem do seu Pai, que estão na mão dos dois. Dá para descansar os vossos corações nessa passagem? Então, não se preocupa com é assim, que eu digo assim, nós sabemos que está chegando, está bem próximo, mas o que eu quero dizer é que vocês não se martirizem, não tenham ansiedade, porque daqui a pouco vocês estão tomando remédio ansiolítico aí, porque não consegue dormir, não consegue ler a palavra de Deus traz paz, traz tranquilidade. Se o Senhor quer nos levar, é glória a Deus, nós somos dele. Ele vem no jardim quando ele quiser e pega o que ele quer dele.
Assim como nós temos os nossos cachorrinhos, como nós temos as nossas plantinhas, e nós damos água, nós damos alimento para o cachorro e queremos levar ele aonde a gente quer, assim Deus também pode fazer com nós somos dele. E ele vai levar para o reino da glória dele. Vocês não querem, não? Tá bom? Deus abençoe. Então, irmão, é isso que Deus nos preparou. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, agora todos vamos dobrar o joelho. Ah, antes disso, Mângia, tem alguma pergunta, alguma coisa, Mângia? Não, irmão Júlio. Tá tudo certo. Tá, né? Peraí, deixa eu só. Glória a Deus. Deixa eu só desligar aqui.